lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. A oração de Josafá segue verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Sabe o que Josafá começa a fazer na sua oração? Ele começa a recordar dos grandes feitos de Deus. Diz: Deus, nós estamos nessa terra. O inimigo está vindo aí, ó. O inimigo está vindo aqui para tentar nos destruir, para acabar com a gente, mas nós estamos nessa terra aqui, porque foi o Senhor quem prometeu e nos fez triunfar, vencer as batalhas, e chegamos aqui por causa do Senhor. Ele começa a recordar, gente, que Deus agiu no passado e vai agir agora. Sabe, existe algo muito importante na nossa caminhada cristã, que é o estabelecimento de marcos e memoriais. Você vai ver isso historicamente, todo o país tem seus memoriais, seus marcos. Olha, aqui esse símbolo aqui é porque aqui nesse lugar aconteceu uma batalha. Eu me lembro que eu fui no museu há alguns anos, estava falando para os meus filhos ontem, porque eu estava falando de uma série, e a série começa dentro desse museu, e tem lá uma sala que é a sala das batalhas. E eu achei lindo, foi uma coisa que ficou muito gravada, porque cada quadro era um memorial, era uma marca, era uma lembrança de uma batalha que aquele país esteve e venceu. E a gente precisa carregar isso na nossa vida, porque sabe o que nos sustenta diante das ameaças de hoje? A gente saber que no passado nós também enfrentamos batalha e Deus nos deu vitória. Por muitas vezes eu atendi pessoas que estavam em pânico, vivendo um drama familiar, às vezes uma questão no trabalho, um problema pequeno, e daí a pessoa estava às vezes toda desesperada: ai pastor, e não sei o quê. E daí eu conhecia, eu me lembrei que a pessoa já tinha de repente vencido um câncer, vencido um problema muito maior, vencido uma dificuldade tão grande. E daí às vezes o meu trabalho como pastor era chegar e falar para ela: você se lembra disso? Você se lembra do que Deus já fez, já realizou? Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Quando a gente faz isso, gente, quando a gente mantém viva na nossa mente e na nossa lembrança que Deus atuou no passado, nós nos sentimos fortes e prontos para enfrentar as batalhas de hoje. Olha o que Lamentações 3:21 nos diz, um texto conhecidíssimo que serve sempre para nos colocar nos trilhos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas às vezes, gente, no meio das batalhas da vida, o que você começa a imaginar na sua memória, na sua mente? Tem gente que começa já a imaginar seu funeral. Se eu morrer agora, se eu ficar desempregado agora, se essa doença me levar agora, e daí começa a imaginar a empresa fechando, os filhos indo para as drogas, o casamento acabando, e a pessoa começa a dar espaço para todas essas setas malignas que vêm em meio às batalhas da vida. Traga a memória e diz: eu quero trazer. Essas coisas não vêm, essas coisas é você quem traz. Ele diz: eu tenho esse desejo de trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha, se eu deixar minha mente no piloto automático, eu não sei você, eu vou falar de mim, eu só penso bobagem. Só vem coisa ruim na cabeça. Sim ou não, gente? Não tem um ditado aí: mente vazia o quê? Onde é que está isso na Bíblia? Não está em nenhum lugar, não. Vai. Mas é isso mesmo, cara. Você deixa a mente aberta, você deixa a mente solta, daqui a pouco você está pensando bobagem. No meio das batalhas, traga à memória o que Deus já realizou. Quando Moisés estava em Refidim, você lembra do texto? Faltou água e o povo não tinha água para beber, no deserto, milhões de pessoas, está todo mundo desesperado, estão pegando em pedra
para apedrejar Moisés. Moisés vai orar. Olha só, o povo reclama, todo mundo está vivendo a mesma situação. Moisés faz o quê? Busca a Deus. E Deus então dá uma estratégia para Moisés. Êxodo 17:5. Olha o que o texto vai dizer. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, e eu quero que você guarde agora, daqui para frente, o que o versículo diz. Tenha na mão a vara. Agora Deus diz, que vara é essa? Com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Preste atenção, essa vara, esse cajado que Moisés carregava, lembra quando Deus se encontrou com ele lá na sarça? Ele não estava querendo, Deus perguntou, o que é isso na sua mão? Ele falou, é o meu cajado. Ele diz, joga no chão. Se transformou numa serpente, depois pegou. Com essa vara, Deus estava realizando sinais, prodígios e maravilhas. Foi com essa vara que Moisés estendeu nas águas do Nilo, elas se transformaram em sangue. Essa vara presenciou as 10 pragas do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e Deus agora diz para Moisés o seguinte, sabe a vara aquela que você feriu o rio? Sabe aquela vara que presenciou os milagres que eu operei no passado? Então, tome ela na sua mão e vá para a rocha em Horebe. Vai lá, eu estarei lá diante de ti. Você vai ferir a rocha e o povo vai beber água. Agora, a vara, gente, não é um amuleto, viu? Não é uma espécie de pé de coelho. A vara é uma materialização, é uma imagem, é uma lembrança constante para Moisés que o Deus que ele serve é um Deus de milagres. É um Deus que não o deixou na mão quando ele mais precisou e não vai deixar na mão agora. Ô, gente, eu e você precisamos ter essas imagens constantes na nossa mente e no nosso coração. Você precisa deixar umas fotos boas na sua casa, no porta-retrato. Você entende o que eu estou falando, não? De situações que você venceu. Você precisa deixar textos bíblicos, lembranças, situações. Agora, tem gente que só traz para a mente as desgraças, as batalhas. Está sempre falando das suas derrotas. Você soube do que me aconteceu? Te contaram do meu filho? Te falaram o que está acontecendo lá na empresa? Fale dos grandes feitos do Senhor, gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a melhor coisa é quando você mesmo se ouve falando dos grandes feitos do Senhor. Traga isso para a sua mente. Lembre-se disso. Mantenha essa verdade constante no seu coração. Quando o povo passa o Jordão, Deus diz o seguinte para Josué: levanta aí um altar. Isso aí é para a memória, para as futuras gerações. Quando seus filhos passarem aqui e perguntarem: esse monte de pedra aí? Vocês vão dizer: um dia nós passamos aqui e atravessamos esse Jordão em terra seca. Deus nos deu vitória. Ele prometeu para Abraão que a gente teria uma terra, e essa pedra aqui representa a vitória que nós alcançamos lá atrás. Você precisa ter esses memoriais. São pedras, é um cajado. Não estou falando de algo físico. Eu estou falando de algo vivo dentro da sua mente, dentro do seu coração. Jogue fora todo o lixo da sua mente, todo o lixo do seu coração, das suas emoções, e traga para dentro de você as conquistas que o Senhor certamente já te deu. Eu sei, eu não preciso ser profeta para falar isso aqui. Eu sei que tem gente aqui que já era para estar morta, que viveu batalha. Outros do seu lugar não suportaria o que você suportou. Milagres, livramentos, libertações, bênção, favor. Tem gente aqui que só está vivo mesmo, e eu estou falando fisicamente, estou falando emocionalmente. Tem gente que no seu lugar estaria num quarto agora, fechado, ou quem sabe até num hospício. Mas você está aqui, na casa de Deus, servindo a Ele. Você precisa manter isso vivo, cara. O que Deus fez no passado, Ele vai fazer no futuro. E é bom saber, sabe o quê? Que o melhor está à sua frente. Os milagres que você jamais viveu estão à sua frente.
Diga aí para o seu vizinho, diga, grandes coisas estão por vir, meu irmão.